Boa tarde, meu nome é Isabela Bianchi Carvalho, sou aluna de Iniciação Científica do professor Carlos José Leopoldo Constantino e bolsista FAPESP. Hoje vou apresentar esse trabalho sobre a influência do pH na detecção do ETFON usando espectroscopia Raman amplificada em superfície, que é a técnica SIRS, desenvolvido com a supervisão da pós-doutoranda Cibele da Silva Martim. O Brasil é um grande produtor agrícola, e para que haja uma maior produtividade nas lavouras, agrotóxicos são utilizados em grande escala. Eu trouxe alguns dados acerca do uso de pesticidas e sua importação e exportação no Brasil no ano de 2019. No entanto, muitas vezes, esse uso pode acontecer fora dos padrões impostos pela Anvisa, a agência reguladora brasileira. O ETFON, ácido 2-cloroetilfosfônico, é um regulador de crescimento classificado como classe 4, pouco tóxico, e periculosidade ambiental classe 3, extremamente tóxico, a partir da nova classificação da Anvisa, em vigor desde 2019. Na literatura, não encontramos muitos trabalhos acerca dos malefícios do uso do ETFON em humanos, e, portanto, seu uso indiscriminado pode trazer consequências ainda não conhecidas pelo meio científico. Assim, esse trabalho tem como objetivo a detecção do ETFON e a otimização de seu sinal SIRS através da variação do pH. Para a realização desse estudo, foram avaliadas amostras preparadas utilizando uma solução em estoque de ETFON, de pH 4,5, e colóides de nanopartículas de prata, de pH 7, resultando em uma dispersão coloidal de concentração 10 a menos 4 mol por litro de ETFON. As medidas foram realizadas em 3 pHs: ácido, de pH 2, ajustado utilizando ácido sulfúrico, neutro, que não necessitou de ajuste de pH, e básico, de pH 12, ajustado utilizando hidróxido de sódio. As medidas foram realizadas utilizando o seu laser 633 nanômetros e as amostras foram caracterizadas por UV-Vis, potencial zeta e espalhamento dinâmico de luz, o DLS. Analisando os perfis de distribuição e de tamanho, temos que a melhor interação entre o ETFON e as nanopartículas de prata ocorre no pH neutro, com um desvio para maiores tamanhos, que indicam a agregação da nanopartícula. Os valores de potencial zeta corroboram com essa hipótese, pois nesse mesmo pH, a amostra na presença de ETFON apresentou um valor mais negativo do que na ausência de ETFON. A banda plasma em 404 nanômetros não sofreu alterações com a adição de ETFON para os pHs neutro e básico. No pH ácido, ocorre um processo denominado Ostwald-Ripening, onde as nanopartículas de prata reagem com o oxigênio presente no meio, formando óxido de prata, que posteriormente se quebra, liberando íons de prata. Esse processo resulta na mudança de coloração da amostra e impossibilita a obtenção do espectro SIRS no pH 2. Nos outros pHs, os picos observados nos espectros com a presença do ETFON estão também, em grande parte, nos espectros do colóide de nanopartículas de prata sozinho. A tabela mostra a atribuição dos principais picos observados no Raman do pó do ETFON. Assim, pode ser concluído que a variação do pH, apesar de influenciar a estabilidade do colóide de nanopartículas de prata, não contribuiu para uma melhora significativa na relação sinal-ruído na detecção do ETFON. Meus agradecimentos ao CNPq, ao INEL, à CAPES, à Pró-Reitoria de Pesquisa e à FAPESP. E, por fim, as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação. Obrigada.